Falei que estava assim. Olá, amigos. Falei que estava aqui comentando, estava esperando eu acabar de roer as unhas para poder começar essa live. Olá, amigos do Brasil, olá, amigos brasileiros de todo mundo, olá, amigos do Facebook, colegas da sala Olhar Democrático, parceiros de trabalho, enfim. Parece que a coisa está bem turbulenta no Brasil, né, gente? A tal tsunami que o presidente falou, né? Que ninguém consegue entender se era com relação ao Sérgio Moro ou às trapalhadas de um dos filhos, dos dois filhos dele, né? Flávio Bolsonaro, o caso, e agora tem o Dudu também, né? Eduardo Bolsonaro, que está falando em Brasil tem que ter bomba atômica para poder ter paz. Como se o Brasil até hoje não tivesse vivido em paz com as outras nações sem ter bomba atômica, né? Ele quer ter respeito. Ele quer ter respeito, trabalha, pombas. Quer ter respeito, transforma o país num país como a Suíça, que dá qualidade de vida à sua população. Pode ser até como Portugal, que vive em crise, mas é melhor de se viver do que no Brasil. Tá? Então você quer ter respeito internacional? Trabalha, sabe? Manter o povo sem educação, com taxa de índice de desemprego feroz e tendendo a crescer mais. A bolsa despencando cada vez que o pai dele abre a boca para falar besteira, né? O presidente da República falando de segredo de Estado. O exército brasileiro não tem poder para reagir. Ele quer ter respeito. Tá ficando louco, tá? Não foi a bomba atômica que impôs respeito ao Brasil nesses anos todos, né? Mesmo com o governo corrupto do Lula, o Brasil ganhou notoriedade e respeito mundial, tá? É um fato que ninguém Por pregar pode a negar, paz, né? Exatamente, o Brasil, por pregar a paz, não, por ser um país que vive em paz com todas as nações. Entrou esses malucos aí agora, querem arranjar briga com a Venezuela. Como se nós fôssemos responsáveis. É triste a situação da Venezuela, lá tem um ditador, isso ninguém nega o fato disso. Mas a questão do Brasil tem que pagar para tirar um ditador, que foi os próprios venezuelanos que botaram, né? Porque uma guerra custa dinheiro, bomba atômica custa dinheiro. O cara já não tem dinheiro para as universidades, já está cortando as verbas da educação, vai cortar mais o quê? Cortar os direitos à previdência, cortar o direito à educação, e aí vem bomba atômica, né? Que ninguém sabe se vai ser aprovado, ou seja, para gerar indo na contramão do mundo, né? Porque o mundo inteiro está discutindo desarmamento mundial, o fim das bombas atômicas, inclusive os Estados Unidos e a União Soviética, são os dois maiores produtores de bomba atômica. Aí vem o maluco no pedaço, na contramão da história, certo? Querendo impor respeito. Quer impor respeito, cara? Transforma o país, manda teu pai trabalhar, e tu também vai trabalhar, parar de ideia de jirico na cabeça, e vai postar algum projeto útil à sociedade. Lobão. Esses dias, meu amigo Lobão, aquele abraço para você, saudade, viu? Nós precisamos montar um show aqui em Portugal, tá? Tá aí o convite está feito, você sabe que eu conversei com você e a gente começou não a namorar, mas a conversar sobre uma possibilidade futura. Lobão, eu vi o seu vídeo, tá? Eu quero dizer a você, meu amigo, que você conta com a minha solidariedade. Aliás, não é só você que tem sido vítima disso. Qualquer um que ache feio uma atitude do governo Bolsonaro, que ache ridículo, né? O que acha errado. Postura do Olavo. A postura do vovô Olavo, né? Como nosso amigo lá da Sala Olhar Democrático carinhosamente chama ele, né? Tem sido taxado, né? Eu mesmo fui taxado de esquerdista, né? De vez em quando um me manda tomar lá onde as patas tomam, e eu digo, não, vá você que já está acostumado, né? Isso não faz parte do meu perfil, não. Outro manda eu me calar, calo nada, e nem você, Lobão. Aliás, você, Lobão, se o governo Bolsonaro fosse um governo com pelo menos
um QI de 0,00001%, né? Deveria colocar você, isso eu estou falando aqui de coração, né? E pelo que eu acompanhei de você, né? Você deveria ser o novo ministro da Cultura. Tá? Alguns vão rir, alguns vão dizer que não, mas você é um cidadão brasileiro que conhece cultura. Tá? Com certeza você foi um dos que se opôs à imoralidade, né, e aos excessos praticados por brasileiros não tão brasileiros, com referência à Lei Rouanet. Eu mesmo que pedi o impeachment da Lei Rouanet, não foi os deputados, foi o Fernandes Filho que pediu, aliás, o impeachment não, perdão, pediu a CPI da Lei Rouanet, né? Eu estive em Brasília, coloquei o nome do Lobão e o meu para podermos depor, né? Sobre situações que, no meu caso, eu tinha investigado, o Lobão de denúncias que ele também tinha feito, né? E não fomos atendidos, não sei nem que fim levou a Lei Rouanet, a CPI da Lei Rouanet. Só vi que o atual presidente estava cortando tudo, né? Porque o problema dele é ter uma coisa errada, ele corta tudo. Ele não sabe trabalhar com a remodelação das coisas para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Porque o que está correto, o que está incorreto não é a Lei Rouanet. É a roubalheira feita através da Lei Rouanet. São os privilégios distribuídos a determinados artistas que apoiam o governo através da Lei Rouanet. Isso é o que está errado. Então, Lobão está sendo, né, massacrado, né, por essas pessoas, os intolerantes, né, os cérebros de minhoca, como eu costumo dizer. Ele saiu do Twitter e ficou com um canal no YouTube. Né? Ele saiu do Twitter, a Vanessa está aqui me lembrando, ficou só com um canal no YouTube, né, mas o Lobão é um cidadão, né, que inclusive ficou do lado do Bolsonaro, e até nós conversamos pouco tempo antes, ele disse que ia ficar do lado do Bolsonaro, eu não entendi, continuo não entendendo. Disse o Lobão que eu achava que ele estava errado, né? O Lobão deve lembrar dessa conversa nossa. E infelizmente hoje ele está dando o braço a torcer, né? Em algumas posições realmente. realmente. Em algumas posições, né? Ele ainda acha que o Bolsonaro, ele ainda tem fé e esperança. Eu admiro essa fé e esperança de você, Lobão, admiro muito. Gostaria de ter isso, né? Lamentavelmente, quando eu olho para o Bolsonaro, eu não vejo boa coisa, tá? Nem do governo de trapalhões que ele criou e montou, né? Então, Lobão, quer dizer a você que você é um cidadão que merece o respeito. Esse bando de Zé Ruela aí que está atacando você deveria pensar, certo? Recentemente eu também fui vítima de uns ataques de um Zé Ruela aí em São Paulo, né? Adoradores do mito, como eu costumo dizer, né? Não são eleitores nem cidadãos brasileiros, porque o político é eleito, como eu já disse, para ser cobrado. Porque ele está trabalhando e está ganhando dinheiro para fazer aquele trabalho que ele disse que ia fazer. No caso, o Bolsonaro nem está fazendo o trabalho que ele se comprometeu a fazer, muito menos que o povo que o elegeu tinha esperança que ele fizesse, certo? E é um governo que está todo atrapalhado. Então, também as questões de discordar do Olavo de Carvalho, eu fui um dos que não fui aceito no grupo do Olavo de Carvalho, não porque não era um direitista, eu sou considerado uma pessoa de direita, mas não concordei com as ações do grupo Olavo de Carvalho, por isso o grupo Olavo de Carvalho, não, esse não. Então, danem-se, tá? Eu acho que o Lobão, a população tem que apoiar o Lobão, tá? E se o governo Bolsonaro fosse inteligente, como eu já disse, colocaria o Lobão como ministro da Cultura. Eu acho que o Lobão não aceitaria. Tá? E falando nisso, Lobão, aquele abraço, em breve eu vou estar aí te cutucando, né? O Lobão, inclusive, estão chamando ele de drogado, maconheiro, o Lobão que superou, né, essa situação e por isso é um cidadão que superou a questão das drogas e é um homem que merece, né, admiração na área né? Tem uma cultural. grande mulher aí do lado dele, que se ele der uma recaída, ela dá umas bolachas nele. Né? Nem perigo disso acontecer. A gente tem uma vez eu conversando com o Lobão lá em Fortaleza,
E nós dizemos que nós tínhamos duas grandes mulheres, né, que não deixavam a gente tropeçar, né? Era a Valesca e a Regina. Então são duas mulheres fortes que estão ali segurando as rédeas da gente. Né? As porretadas que vocês recebem, a gente recebe. Então, a Regina está aí de olho, a outra, Lobão está de parabéns, né? Tem a Regina do lado, e enfim. Lobão, bola pra frente, cara. Esquece esse povo aí, não vale a pena, sabe? Como disse um cara uma vez pra mim, se você passar na rua, um jumento te der um coice, você vai botar as mãos no sol e ficar dando coice no jumento também? Não. Então não dê coice nesses jumentos, porque realmente... Mas também não feche sua boca não, como Fernandes. Não baixa a guarda, continue falando, porque nesse momento, vozes como a sua, como a da Janaína, que eu vi agora um depoimento dela, me tirou muito a má impressão que eu tinha dela, tá? É uma mulher que também está equilibrada, e o Brasil está precisando disso, de pessoas racionais. Porque esse bando de irracional que foi eleito junto com o Bolsonaro, né, vai transformar o país numa situação que não sabemos por onde ele vai levar. Né? Só sei que não é boa. Então não se cala, Lobão, bola para frente, conta com teus amigos, porque tu tem muito amigo, cara, e muitos admiradores. Eu sou um deles. Sérgio. Falando na questão do Lobão, me vem também a questão do Sérgio Moro. Eu vi aí o depoimento do Reinaldo, né, Reinaldo Azevedo, que é um cidadão que eu tenho muita admiração por ele. Né? Ele tem umas posturas boas, embora tenha aquela postura às vezes que o pessoal da direita, enquanto ele estava falando as coisas que agradaram, a direita não, que isso que tem no Brasil não é direita, tá? São um bando de paraquedistas. É uma anomalia. A anomalia, como diz a Valesca, tá? Essa anomalia, que depois eu vou arranjar um nome. Eu posso consertar. Anomalia de amebas. Né? Posso consertar? Porque assim, a direita ela está no meio da sociedade, mas ela não está sendo entendida porque, quando eu falo anomalia, que as pessoas que estão surgindo agora, elas são tão extremistas e sem conhecimento de nada, que elas embotaram o pensamento de direita, o pensamento coerente, o pensamento racional. Elas não entendem o que elas estão fazendo. É a questão de direita e esquerda, a gente vai ter que gravar uma outra live para falar sobre isso. Aliás, estou devendo 2 lives. Uma é falar sobre a diferença, né, que o Nilo já me cobrou, sobre presidência da República e o ocupante presidente da República. O outro é essa questão de direita e esquerda, que não está bem colocado na cabeça das pessoas, né? Então eu vou dar uma parada, vou dar uma estudada melhor, vou refazer meus pontos de vista, tá? E que agora realmente surge uma nova mentalidade de direita e de esquerda no mundo. Só que ambos são intolerantes. Ambos são intolerantes e ambos estão sendo obrigados a conviverem dentro da harmonia democrática. A direita acusa a esquerda de não ser democrata, a esquerda acusa a direita de fascismo, que também é uma espécie de ditadura. Ambos são ditadores e acusam um ao outro. É o que eu digo, chamar o sujo falando mal lavado. Tá? Então, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso daí. Moro. Tem só 2 aspectos que eu queria colocar, que eu vou colocar na outra live. É a questão de que a direita ausentou-se do problema social e a esquerda se ausentou do problema econômico, porque ela vem defendendo uma situação, né, que é o controle estatal sobre todas as coisas, a economia da individualidade e do Estado em referência à parte da economia, ou seja, o comunismo ele interfere na economia do Estado e do cidadão. Ele determina como será. Já o capitalismo é diferente, ele procura não intervir. Né? Mas a esquerda, para procurar compensar esse erro econômico, tá? Ela agrupou-se, né,
apoderou-se, por assim, de bandeiras sociais. E a direita nunca discutiu a questão Dos usos e costumes, social. Tá? É como se fosse uma coisa ausente da direita. E aí floresceu ali a intolerância, assim como na esquerda floresceu a libertinagem, a ideia de que eu posso tudo e o outro não pode, é a mesma coisa da direita que floresceu no sentido oposto. Ou seja, enquanto na esquerda se floresceu, vou dar um exemplo dos homossexuais, tá? O direito a ser homossexual, exageradamente esse direito passou pelo direito de exigir que o outro, indo um pouco além, seja também homossexual. Tá? Não é só a questão de aceitar o cara como ele é. E, em contrapartida, a direita floresceu o que se chama hoje de homofobia, que eu acho um termo errado, depois eu vou falar sobre isso. Que é o direito do outro de não ser homossexual. Aí junta com os histerismos religiosos, né, muito propícios hoje no governo Bolsonaro, né, e aí eu chamo a atenção dos evangélicos, eu já chamei outra vez no outro vídeo, de que vocês têm que parar com essa mania, de que achar que os costumes de vocês têm que ser impostos aos outros. Se há uma coisa bem clara, proibida por Jesus, foi proselitismo. Todo mundo tem um direito de escolha, de ir para o céu ou para o inferno, é um direito de escolha. Você não pode interferir nessa escolha. E aí, agora vamos falar do juiz Sérgio Moro, né, que é a grande polêmica. Eu achei ridículo a história do Bolsonaro ter dito que o Sérgio Moro pediu, parece que foi o filho dele. Alguém chegou e alguém falou o mas está bastidor. falando que foi os filhos dele, como os filhos dele falam besteira demais, eu não duvido, né? O Sérgio Moro exigiu ir para o Supremo Tribunal Federal. Não, exigiu o COAF em troca de ser o ministro. Troca de ser o ministro, mas também surgiu o boato de que o Sérgio Moro teria reivindicado o Supremo e o Bolsonaro praticamente referendou isso. Ele não falou isso com todas as palavras, mas bom entendedor do que ele falou, e como um bom falador de besteira, né? Ele não tem traquejo na linguagem, né? É triste constatar que até o Lula sabia falar melhor do que ele, né? Era mais malaca, né? Lula pelo menos era mais malaca, né? Não saía dizendo que as Forças Armadas do seu país não tinha defesa, pode invadir que nós não temos como reagir, né? E outras besteiras que ele vem falando, né? Toda vez que ele abre a bolsa despenca, né? Mas a Taurus bem... em vez de costurar a boca de sapo, podia costurar a boca do Bolsonaro. Mas quem tem arma está com as ações lá em cima, né? As empresas que tem. Aí vem coisas que a gente não pode falar. Das empresas de arma. Depois daquele episódio do Joesley Batista, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, tá? Qualquer um com informação privilegiada pode enriquecer. Eu já chamei a atenção das autoridades. Então preste atenção se não tem ninguém enriquecendo com aplicações na Bolsa de Valores, com dessas coisas que vêm acontecendo, declarações do Bolsonaro, Bolsa caindo, liberação de armas, e aí as ações da Taurus vão lá para cima. Eu não sei se isso é verdade. Mas possibilidades num país como o nosso tem, já que Joesley Batista ia fazer uma delação e antes sabendo disso, pegou dinheiro e investiu na Bolsa, no sentido contrário, então eu não duvido nada. Vou falar igual o cearense, está esfregando na venta e ninguém quer ver. Agora, a situação do Sérgio Moro é uma situação que eu estou achando meio ridículo. O pessoal tá dizendo que o Sérgio Moro, por exemplo, no caso do Reinaldo Azevedo, teve uma coisa só que o Reinaldo falou que eu concordei, que é o fato de ser antiético, que o Sérgio Moro tivesse aceitado ser ministro quando ele tinha sido o principal causador da prisão do adversário do atual presidente. Acontece que o Lula só tem uma coisa que eu pensei que pudesse desfazer o que o Reinaldo estava dizendo. Acontece que o Lula não é inimigo do Bolsonaro. O Lula é inimigo do Brasil. Certo? Pelo princípio de
está sendo acusado de corrupção e ter sido preso, as delações é uma coisa atrás da outra, uma avalanche atrás da outra, certo? Então, eu não vou discutir aqui se a prisão do Lula foi direito ou não, eu tenho algumas pulgas atrás da orelha, mas de qualquer forma, o Lula foi um sujeito... Foi uma prisão desejada pelo povo. Foi uma prisão também. desejada pela maioria do povo brasileiro. Mesmo assim, não é razão suficiente para prender um indivíduo que seja inocente. Aí não compete a mim, compete à justiça. O juiz Sérgio Moro, no cumprimento da justiça, efetuou o seu trabalho, que era aquele ali. Então, o Lula não era inimigo do Bolsonaro, até mesmo porque o Bolsonaro votou no Lula. Os bolsominions só faltam pirar quando eu digo isso, mas é verdade, o Bolsonaro votou no Lula. Tá aí, ouçam as palavras do Bolsonaro. Então ele votou no Lula, mais do que votar no Lula. Ele votou todas as proposituras econômicas do governo Lula. E virou um mito contra o Lula, um mito contra a corrupção. Eu acho que o Bolsonaro é até inveja do Lula, porque até tentar imitar o Lula agora com essa história do doutor honoris causa, ele está. Só que não é doutor honoris causa. Ele está inventando títulos para receber no estrangeiro, para poder parecer com o Lula, igual que ele fez lá em Israel, né? Tinha a árvorezinha dele, a árvore do Lula, ele disse que a árvore dele ia ser melhor que a do Lula. Eu acho que a dele já foi morrer. Eu posso fazer um adendo? Pode. Eu acho que essa história do Sérgio Moro foi uma inveja do Álvaro, porque quem primeiro falou sobre convidar o Sérgio Moro para o governo em plena campanha. Não foi em plena campanha, foi antes. Foi antes da campanha? Ele estava Antes iniciando da a campanha, foi na convenção. Eu estava em Curitiba, acho que eu até gravei o momento em que o Álvaro, mas se eu não tiver gravado, tem gravações aí da convenção do Álvaro, e o Álvaro falou em alto, bom tom, que convidaria o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, certo? O Álvaro não foi eleito por um retardamento mental do eleitor brasileiro, né? E aí nós temos o Bolsonaro. O que ele fez? Convidou o juiz Sérgio Moro. Até então, as relações entre Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro não existiam, praticamente. Deu até uma esnobada na época. Eu me lembro que tem um vídeo, tá aí na internet, vocês procurem. O Bolsonaro está no aeroporto e ele é meio avoado das ideias, né? Total sem noção, e ele convida as pessoas, vem, ele vê o juiz Sérgio Moro, ele convida, tá lá no vídeo, é bem claro isso, vem, para o cara filmar, ele vai lá no juiz Sérgio Moro, presta continência pro juiz Sérgio Moro. Eu levo com susto. Deve ter dito, que diabo é isso? Que porra é esta? Olha, se quieta. Certo? Deve ter dito, que eu diria. Se houver um militar prestando continência para mim, que porra é esta? Então, aí o juiz Sérgio Moro, né, gentleman como ele cumprimentou de longe e picou a mula, né? Mas depois que o Brasil, os 30,8%, que é minoria, tá? Lembre-se que Bolsonaro é minoria. Aliás, ele está sofrendo a maldição que ele mesmo plantou. Eu me lembro que ele estava, e o que eu estou dizendo aí está em vídeo, tá? Então não adianta dizer que é mentira minha, não. Ele foi para o meio do palanque e disse, para aquele povo histérico dele, aqueles rapazes alegres, né, que gritavam no braço, gritavam mito, ai meu mito chegou, que lindo, que fofo, que maravilhoso, né, aquele histerismo dos rapazes alegres, Bolsonaro. Ele diz que as minorias têm que se curvar à maioria. Como se ele fosse maioria. Aí a eleição passou e ele descobriu que ele é minoria. Então ele agora está tendo que se curvar. Tá? Então, em relação ao Sérgio Moro, posso só dar uma coisa é ter um maestro como o Álvaro. Isso a gente conversou ontem. Uma coisa ser ministro da Justiça com um presidente do porte de um Álvaro Dias. A outra coisa é ser ministro da Justiça de um presidente do porte de Bolsonaro. A diferença monstra, tá? Que o juiz Sérgio Moro está recebendo aí. Mas, julgado correto ou não, porque é o juiz de primeira instância, quem tem que determinar se o juiz Sérgio Moro fez justiça ou não,
São duas pessoas, a própria justiça, que vai ter que analisar todas as situações abertas para o Sérgio Moro, e também e Deus. Só esses dois podem julgar. Com relação à história de que o Sérgio Moro teria negociado para o Supremo, qual é o crime disso? Sabe, tem umas coisas no Brasil, que o Brasil é tão cheio de maracutaia, de enganação, de corrupção, que às vezes um ato correto, que é normal, cotidiano, da essência da política, vira uma coisa errada. Tá? Como é o fato de alguém chegar e dizer, Fernandes, eu preciso de você no Ministério X, como foi o caso do Moro. Eu preciso de você no Ministério da Justiça. Então eu vou, se você fizer a minha indicação para o Supremo Tribunal Federal, quando aparecer a vaga. Fizer a minha indicação, que, como bem lembrou o Bolsonaro, processo, tem que passar por um processo, a sabatina no Senado. Tá? E ali é político. Né? E nós sabemos que o juiz Sérgio Moro é um cara que não tem simpatia dos políticos. Né? Até o Maia aparecer e... ainda tem o Maia aí que quer proibir o presidente da República, né, de indicar o juiz Sérgio Moro. Né? Qualquer presidente de indicar, qualquer presidente de indicar. Quer dizer, vão emendar de novo a nossa Constituição, que é a Constituição mais emendada. Se fosse uma mulher que apanhasse do marido, acho que não tinha mais lugar no corpo para botar um esparadrapo. Está toda espancada. Todo espancado, coitado. Então, eu não vejo como um erro, um crime. Eu acho que o Sérgio Moro não deveria negar uma situação dessa, ou se realmente está negando, é porque realmente não houve. Os Bolsonaros, né? A família Mutley, que eu chamo hoje de família Mutley, é tudo atrás de medalha, né? Medalha, medalha, medalha. Quem conhece a esquadrilha Mutley sabe do que eu estou falando. É um desenho animado. Fala muita besteira, todos eles, né? O pai, o filho, né? Os filhos falam muita besteira e relataram essa possível reunião com o Moro que o Moro teria exigido. Se o Moro exigiu, eu não vejo problema nisso. Eu só vejo problema qual é a necessidade de expor. A necessidade de expor o Moro, eu acho que vem de um problema que está acontecendo com o Bolsonaro. Vocês querem ferrar com o Bolsonaro? Você pressiona ele. Porque quando ele se vê acuado, ele vai procurar qualquer assunto para desviar a atenção. Tá? Da pergunta ou do foco de pressão em cima dele. Né? A pressão em cima dele, o que é que ele fez? Jogou o Sérgio Moro aos lobos. Até o Olavo de Carvalho já reclamou disso. Né? Ele disse, muito obrigado por ter usado como boi de piranha palavras do Olavo de Carvalho. Certo? Ou seja, bem feito. Foi arranjar um sujeito inabilidoso. Não sei. Né? Tá aí o resultado. Então ele deve ter jogado isso como uma forma de... Eu vou escapar aqui. Porque me parece ser o tipo que entrega a mãe para se salvar. Em prol de apoio popular. Mesmo ou em troca de apoio popular, para trazer de novo a atenção do foco popular, porque ele é uma criatura carente de adoração. Tá? Aliás, os crentes estão trocando Jesus, a adoração de Jesus. Parece que estão já se estressando, né? Já andaram se estressando. Já cometeram o erro, agora não adianta mais. Já disse a vocês vão tudo para o inferno, não adianta mais. Eles vão para a igreja pedir perdão a Deus. Mas, voltando ao caso do Sérgio Moro, não é crime isso. É apenas o cidadão que acha, que acredita que pode servir melhor o seu país no Supremo Tribunal Federal. E, olhando pela vida do Sérgio Moro, realmente o Supremo Tribunal Federal necessita de um homem do calibre de Sérgio Moro. Isso é um fato. Então, eu não vejo erro nenhum. Se eu tivesse no lugar do Sérgio Moro, eu pedi mesmo. Qual é o problema? Qual é o crime disso? Eu queria ir para o Supremo Tribunal. Queria ser indicado pelo presidente da República para ir para o Supremo Tribunal. Tem algum problema nisso? Você prendeu. Eu cumpri minha obrigação como juiz. Eu diria dessa forma. Eu cumpri minha obrigação como juiz. Quem tem que dizer se eu estou certo ou errado são outros juristas. Porque a maioria da população não entende de lei. Tá certo?
Então não vejo erro, dolo, crime, falta de ética no Moro querer ir para o Supremo Tribunal. Tenho certeza, se o Álvaro Dias tivesse sido eleito, o Álvaro Dias também o indicaria para a vaga no Supremo Tribunal Federal, se existir a vaga. Então, eu não acho que o Moro deva deixar o Brasil. Por favor, Moro, não deixe o Brasil, não aceite aquela proposta da entidade americana para você ir trabalhar no combate à corrupção lá, tá? Porque o Brasil precisa de você, tá? O Supremo tá do jeito que tá, né? Então... O Celso sair... Se o Celso sair, eu acho que a indicação do Sérgio Moro vai ao encontro dos anseios da população. Agora é bom as pessoas entenderem isso, que não há crime nisso. Ora, você quer ver uma coisa? Uma pessoa disputa ser vereador. Se elege vereador. Ela está cometendo algum crime em disputar? Não é um direito dela querer ser um vereador, um deputado, um senador. O crime dela está assim. Por exemplo, um tiririca não tem recursos para ser, nem méritos para ser um legislador, mas ele quer ser um legislador. Então, dois crimes aí eu acho que são cometidos. O dele, por ser gaiato e ambicionar uma coisa que ele não está preparado, e do eleitor que vota num elemento que não está preparado para ser um legislador. O Celso Kogut diz que a família Papagaios, esses caras adoram um holofote, um microfone, só que não tem nada de bom para apresentar para os brasileiros, ficam jogando idiotice no ar, só para ficarem nas mídias. E a Joa Davi diz: grande abraço, patriota. Só que as... Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Bom dia aí, né? Que já é tarde. Que é finalzinho da tarde. Então, a questão dos holofotes é evidente, tá? Eu até já disse, teve um dia aí que o cara, em vez de estar com a esposa em casa, comemorando a Páscoa, pegou uma moto, pegou um segurança por atrás dele. Não esquece isso, né? Não, esqueço não, saiu na moto. Olha como eu sei andar de moto, como se isso fosse resolver esse problema do Brasil. Aí para no meio de um bocado de população tonta, que o povo do brasileiro tem esse problema, né? Também tem uma autoestima bem baixinha. Aí vê um tonto presidente, o mito sabe andar de moto, me dá autógrafo, faz isso por mim. E ele, desculpem a expressão. Menino? Tá? Misericórdia, né? Por isso que eu digo que a Regina e a Valência controlam. A Regina controla o banco, para ele me controlar. Mas é isso que está acontecendo, gente. Tá? Esses absurdos que estão fazendo agora, no corte das verbas nas universidades. Porque existe balbúrdia na universidade, existe droga nas universidades. Existe, concordo. Mas tem um projeto bom, que alguém falou, que era botar a polícia lá dentro. Peraí, Fernando, mas... o estudante é contra ter polícia lá dentro da universidade. Peraí, porque tá fazendo merda, porque quem tá fazendo direito não vai. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que fizeram aqui um dia desse e eu comecei a rir. Eu fiz faculdade, você fez também. Você, na sua faculdade, você chegava lá, vamos aqui tomar uns baseados, tinha aquele grupo, todo mundo tinha que estar louco lá, peladão. Na faculdade de Direito, lá onde eu estudava, não tinha isso. Eu não tinha isso na minha faculdade, de pedagogia E outra coisa, é uma questão, eu me lembro até do meu ex-advogado que disse que, assim que ele virou calor na Unifor, né? O Luiz é porra louco. Aí os estudantes entraram lá, querendo cortar o cabelo, fazer todo mundo de gato sapato, aquele ato de, como é que chama? Transformar em bicho, né? O dia do bicho era... E aí, quando vier pra cima dele com a tesoura, eu disse: rapaz, não vou não. E você vai vir, nem que seja na marra. Aí ele puxou o revólver, pode vir. Pô, esse cabo é doido. Quer dizer, você comete um atentado contra a individualidade, mas a universidade... Isso foi há 1000 anos atrás, viu, gente? Já deixou de advogar, já está aposentado. E aí, você tem que fazer a coisa do jeito certo. Uma vez tem um vídeo meu aí, que eu estava numa palestra na Câmara de Vereadores, eu disse: olha, o problema do Brasil é que as pessoas cometem... Quando se comete um erro, você não procura cuidar
do problema. Você não combate a causa, você tenta combater o efeito. Aí eu citei um exemplo. Por exemplo, estavam falando na época, tem corrupção no Senado. Qual é a solução para exemplo? Acaba com o Senado. Ao invés de acabar com a corrupção no Senado, punir os corruptos que estão no Senado ou substituí-los por outros. Não. Eles passam a vida inteira votando em elementos desqualificados, sem capacidade técnica, sem capacidade emocional, elege e reelege corrupto e depois fica reclamando, querendo acabar com as situações. Então o Bolsonaro está seguindo essa linha. As universidades estão ruins. Acaba com as universidades. Faculdade de filosofia, no entendimento dele, foi feita para esquerdista. Só se toca no assunto de esquerda deixa de ser irracional, senhor presidente da República do Brasil. Se o pensamento esquerdista, imoral, indecente, está tomando conta da faculdade de filosofia, é porque o pensamento oposto a isso se ausentou. Por que a esquerda dominou o Brasil? Porque a direita se ausentou do Brasil. E quando vocês foram reconstruir uma direita, pegaram um bocado de ameba, um bocado de gente com QI de ameba, para tentar formar uma direita. Isso não vai dar certo. O que as pessoas não conseguem entender, Venez, é que houve uma revolução conservadora. Já aconteceu essa revolução conservadora com todas as universidades de filosofia aí. Então não faz sentido. Houve uma revolução, houve um ressurgimento da direita, mas que a galera não tem substância. Isso existe, isso é fato, Venez. Isso é uma coisa que eu falei muitos anos atrás. Eu disse até para um membro. É quando a gente descobre, né? Do grupo Olavo Carvalho, que era um militar na época, que representava aqui, e ele concordou comigo, ele deu um estalo assim para trás, ele deve lembrar disso, eu não vou citar o nome por questão de ética, e eu dizia, olha, o Brasil é um país interessante, é um país de costume conservador, mas que vota em gente que é contra o conservadorismo. Tempos depois, agora, o Bolsonaro, né, nessas palavras dele, né, nesses tropeços, o presidente tropeça nas palavras, veio falar mais ou menos a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa errada, é porque o debate democrático não está fluindo, só tem um lado da balança. A balança política, pessoal, ela é composta de 3 elementos e não 2. Quiçá, quais são os elementos? Direita, esquerda e um fiel da balança, que seria o centro. Tá? Eu já falei sobre isso num outro vídeo, não vou me repetir. Então, quando você tem uma balança apenas de esquerda, você tem um desarranjo no debate político. E agora querem alternar para uma balança só. E agora querem alternar no sentido contrário. A força. A força na marra. Porque é só quem não tem capacidade para convencer o outro, e a política deveria ser um ambiente de debate de ideias, tá? Está sendo tentando virar um confronto de armado, físico, né? As coisas mais imbecis estão acontecendo. Um fato mais recente foi o pessoal tão idiota que teve aí um rapaz que foi eleito sob o manto do conservadorismo, né? Lá no estado de São Paulo, ele é deputado estadual, né? Que ia tirar o homossexual do banheiro feminino na porrada. E aí o rapaz era gay. Quer dizer, era um enrustido. O preconceito dele era uma mágoa dele ser aquilo que ele não se assumia, como a maioria dos homofóbicos. Eu acho o seguinte, na realidade o que aconteceu foi que a galera sabia e começaram a dizer que iam expor. Aí ele foi lá e pediu desculpa. Teve que tirar o manto de machão, que não era, que elegeu. Mas esse manto de machão foi o que o elegeu. Agora uma pessoa não deve ser eleita porque é machão, porque é isso, porque é aquilo. O personagem, né? Eles criam personagens e o povo idiotizado não pesquisa a história do cara, o que é que o cara falou, o que é que o cara disse, né? E vai na onda. Como, por exemplo, recentemente aconteceu isso. Eu recebi um áudio, né?
uma pessoa dizendo que estava sabendo que eu tinha vindo para Portugal, fugido do governo Bolsonaro. Se a vida da gente fosse virada nele. Que era um governo ditador. Eu nunca falei isso. Não tem vídeo, não tem escrito meu dizendo que eu vim para Portugal porque eu fugi do governo Bolsonaro. O John Williams. Eu não vou ficar no Brasil governado por Bolsonaro, porque eu não sou doido. Mas essa decisão não tem nada a ver com a campanha do Bolsonaro. Com ele, e Bolsonaro e nada, para mim é quase a mesma coisa. Só é ruim para mim que ele está governando, é um incapacitado governando o meu país. Agora, um intransigente, intolerante, irresponsável, certo? Fora outros adjetivos que eu posso passar aqui o dia todo citando um Aurélio inteiro de pejorativos com relação ao que eu penso dele. Eu espero que ele mude e que eu possa dizer, poxa, como eu estava errado, né? Foi antiético expor os seus ministros, como ele está sendo feito, como está sendo, qualquer político, anotem o que eu estou dizendo, qualquer político, qualquer um, político, técnico, que estiver do lado do Bolsonaro, não espere desse cidadão lealdade. A lealdade dele é com o espelho. Tá? É com o espelho e com aqueles que dizem que ele é lindo, fofo, maravilhoso, que tem gente estúpida nesse país para isso. O Will do Casagrande diz, bom dia. Amigo, sabemos que Lobão é um vida torta e irrecuperável, mas tem seus sonhos e algum mérito. Ele não conhece bem. Não é vida torta, você não conhece Lobão. É verdade. Lobão, como todo artista, teve um momento, também era uma época diferenciada, né, do país, certo? Onde as drogas floresceram, e muita gente que cai nas drogas não cai porque quer. Não, ele tem livro a respeito disso e conta a trajetória dele. Contando a história dele, eu aconselho você a ler, conhecer o Lobão de perto, como eu conheci, tá? Eu gostava muito do Lobão, ouvia muitas músicas do Lobão, né? Eu gostava das músicas do Lobão, né? Tem uma que se eu comentar aqui, acho que vão me matar de pancada. mas assim, o Lobão pagou sua pena, ele foi preso, pagou sua pena. É um sujeito que se recuperou. O exemplo de alguém que se superou, sabe? É o que fica no Lobão. E o Lobão de hoje não é o Lobão daquela época. Entendeu? É o que as pessoas não conseguem entender. Aprendeu, né? Tomou consciência, evoluiu. É o que não está acontecendo com o Brasil, é que o eleitorado brasileiro não está tendo evolução, está trocando sempre 6 por meia dúzia. Tá? Então o Lobão evoluiu, é um sujeito digno de admiração. Tá? Como artista, e um autodidata, como pessoa, leitor, um autodidata, é um cara que entende de cultura. Perfeito, Sabe, eu tenho inveja da cultura do Lobão, eu queria ter essa cultura que o Lobão tem. Por isso que eu disse que ele seria um excelente ministro da cultura no Brasil. Tá? Então, ele não, e vive a vida dele sossegado lá. Isso eu entendo o seu ponto de vista, mas aconselho você a conhecer melhor o Lobão, você vai ver que você vai mudar o conceito sobre ele. Não é irrecuperável, ele foi recuperado. Tá? Ele se recuperou, ele se superou. Exatamente. Se superou, né? Então, um sujeito digno de admiração. E tem muito que... Tá? Tem muito que contribui com esse país, né? Mas precisa ser ouvido. E não esculachado. Porque eu não sei como é que vocês esculhambam a gente quando nós estamos certos, ao invés de esculhambar quem está errado só porque é teu mito. Porque ele foi contra o Olavo, aí o pessoal disse, é traíra. Como é que pode um negócio gente, desse? acaba com essa mentalidade de escravo mental. O Olavo de Carvalho tem muita coisa que o Olavo diz que está certa. Mas tem erros que o Olavo de Carvalho comete, gravíssimos, por ele ter uma ideia. Que muita gente concorda com aquela ideia, mas não são todos que concordam. Nem todo mundo que não concorda com o Olavo de Carvalho não é esquerdista, como ele disse. E o Olavo errou em bater no governo, que ele mesmo ajudou lá. Pois o Olavo erra, é um ser humano comum, como todos os outros, ele erra, já errou conjecturas. Eu mesmo tive, há muito tempo atrás, um embate contra ele, embora o Olavo nunca tenha, só me respondeu uma vez na vida, acredito, né? Foi quando eu perguntei de um amigo comum, né? Mas eu tive embates com o pessoal dele, duríssimos, porque se você for pegar
O Olavo de Carvalho, há muitos anos atrás, antes de Bolsonaro, antes disso, você via um Olavo dizendo que o Brasil ia se Desanimado. destruir, todo mundo era filha da puta, e ele... Isso aqui é água, tá? O Olavo bebia uísque. 12 anos, né? E fumava, e todo mundo era filha da puta, desculpa a expressão, mas era isso mesmo, tá lá nos vídeos dele, né? Fulano é baitola, o exército é um bando de frouxo. O que bateu foi ele, né? bater num cara que... Criou, Vilas Boas, aí... Mas ele tinha um objetivo com isso. Ele criou um inimigo que não existia. E continua não existindo no Brasil, que é o vulgo comunista. Tá? Então ele criou esse inimigo e muita gente embiocou nessa história. Mas a ideia do grupo, do Olavo, era que o Brasil tinha que ser destruído para das cinzas reconstruir, com um bando de elementos formados pelo Olavo de Carvalho, que voltariam para o Brasil para poder reconstruir o Brasil. Até aí nada contra. É muita coragem tu dispor certas coisas. Até aí nada contra. Porque faz parte do jogo político. Tá? Ele acredita nisso, ótimo. Né? Onde é que eu não discordava disso. Porque eu vi o Olavo, apesar daquelas coisas dele falar palavrão, fumar muito, beber muito, até disse, olha, o Olavo tem que parar. Ele destruir tudo, Tinha que eu parar com essa discordo. história de beber muito e fumar muito, parece que ele parou, né? Porque isso influencia mal a juventude. Até um amigo meu disse, se você disser isso pro Olavo, ele vai mandar você tomar no cu. Eu mandei ele também. Menino, o que você quer? Desculpa, mas é isso que tava lá. Maria, Tá? né? Ele disse, mas eu mando ele também, fica por isso mesmo, eu não vou, ele não vai. Quer dizer, eu não vou, não sei se ele vai. Menino, você quer? Vamos mudar de assunto? Eu dizia isso, né? E eu dizia, não, tá errado, gente. Vocês estão no caminho errado. Porque existem pessoas no Brasil que só perderam a referência. E essa referência que o Olavo está dando está errada. Até mesmo porque a formação de novos líderes para o Brasil, principalmente líderes de direita que não tinha, né? Eles tinham, porque eu não sou contra a existência da esquerda, vou deixar isso bem claro. Sem esquerda, sem direita, sem debate, democracia. sem debate, sem Sem evolução. democracia, tá? E o bom da política é isso. É a gente poder, ora vencer, ora perder. Isso é o jogo político. Mas nós não podemos esquecer nunca o foco de levar boa qualidade de vida ao povo, né? E eu dizia, olha, o problema é que vocês estão pegando, foi aí eu acho que foi o erro do Olavo de Carvalho, que ele inclusive um dia desse disse que era, eu sou guru disto. Ele reconheceu a mediocridade da direita que ele formou. Então, qualquer abestadinho que tinha um dinheirinho lá, que podia viajar para os Estados Unidos, que podia pagar um cursinho do Olavo de Carvalho, virava olavista. Então foi criado o grupo olavista, né? E o Olavo não tomou cuidado, certo? De saber que era uma coisa que eu disse e a pessoa, se estiver escutando o que eu estou dizendo, vai saber do que eu estou falando, né? Eu estou falando para uma pessoa específica. A pessoa sabe que eu disse que não adiantava formar qualquer um. Você tinha que procurar pessoas que eram vocacionados para a política. Um Tiririca, por exemplo, não é vocacionado para a política. Um interesseiro, um pavão, um vaidoso, não é vocacionado. O Bolsonaro não é vocacionado para a política. Ele é playboy. Foi dito isso há muito Foi tempo dito atrás, isso, eu passei anos a vida inteira da atrás. campanha dizendo isso. Ele não é vocacionado. Não foi só o Ciro Gomes que falou, o Álvaro que falou, os outros que falaram. Eu falei muito sobre isso. Aliás, eu fui o que mais ataquei esse ponto. Vocês estão elegendo uma pessoa que não tem habilidade política. Todas as eminências pardas foram avisadas. Pois é. E aí, o que é que aconteceu? Formaram um bando de Zé Ruela com QI de ameba e tacaram dentro do PSL. Certo? Oportunistas e etc, etc, etc. Com uma conjectura de que o presidente da República eleito, e eles agora iam mandar no país, os outros iam ter que, petistas iam ter que andar com a cabeça baixa, etc, etc. Descobriram que não é bem assim. O Sérgio Moro
ele tá bambeando para sair, né? Foi um mau negócio para ele? Foi a época certa? Olha, da convocação? Não acho que foi a época certa. Eu acho que o Sérgio deveria ter sido nomeado ministro, sim. Ou o Bolsonaro deveria ter ficado calado, porque apesar de eu não ver erro no que o Sérgio Moro fez, se é que ele fez, né? Mais de sério que ele fez, né? Que ele assumiu o Ministério da Justiça para poder ir para o Supremo, tá? Tem deputado e senador que é eleito e vira ministro, ninguém nunca fala nada, acho isso normal. Agora o Sérgio Moro é eleito ministro para poder ir para o Supremo, e aí o pessoal cai de pau em cima dele. Eu não vejo isso um erro, isso é uma coisa normal da... Erro é roubar, tá? Se corromper. E essa interpretação que dá, que o Sérgio Moro prendeu o Lula e favoreceu o Bolsonaro, isso é uma interpretação. Tá? Porque se você for ver, o Bolsonaro não teve uma quantidade de votos tão grande, certo? Em relação ao PT. Porque mesmo com o Lula preso, denúncia de corrupção no próprio Haddad, denúncia de corrupção na atual presidente do PT, que é a Gleice, e mais tudo que foi falado do PT, mais a revolta popular, certo? O PT ainda quase cresceu 1%. Ele tinha 30%, quase cresceu 1%. Se você for analisar direitinho a questão dos percentuais. Então, tem uma coisa deles que não está tendo nesse governo, que é a lealdade. O PT sempre foi leal aos seus, aliás, eu já disse isso. Você quer saber qual dos partidos políticos é realmente democrata dentro do conceito interno? Dentro do conceito PT. interno, eles são super PT, protetores internamente. Você pode brigar, quebrar o pau lá dentro, mas se você for eleito, você ganhar uma convenção prego batido, ponta virada. Tá aí o resultado da Luiziane Lins, que eu sempre comento. Ela ganhou, o Lula não queria ela como prefeita, ela ganhou e ficou na candidata convenção, a prefeita, né? não houve intervenção. Isso não acontece em partido nenhum. No Brasil não acontece. O cara chega de cima e vai atropelando todo mundo. É nomeado por cima e acabou-se. Né? Então, o que aconteceu no PSL de São Paulo agora, no PSL, pelo amor de Deus. São Paulo e lá parece pelo sul, não sei se Paraná ou Santa Catarina, está quebrando o pau também lá. O PSL exigiu na mesa todas as vagas. Isso aí é uma coisa de São Paulo, não é? O PSL interno de Santa Catarina está brigando entre eles por carguinhos no partido, certo? Estão se matando lá. E o PSL de São Paulo chegou ao ponto, o Coronel Telhada foi vítima disso, né? Ao ponto que ele nem é do PSL, ele recebeu já o comunicado. De querer todos os cargos da mesa. Sai daí, agora é nós. Não é assim não. Sabe, o sujeito não lê regimento interno, não conhece porra nenhuma de lei, é o que dá fazer curso com o Olavo de Carvalho sem ser vocacionado para a política. Tá? Existe uma outra coisa que vocês deveriam ter lido. Regimento interno das casas legislativas. Façam isso. Eu sei que muitos de vocês talvez nem saibam ler, tá? Ou interpretar a lei. Mas façam isso, vocês já vão começar a melhorar um pouco. Para vocês entenderem que vocês um voto que representa uma parte da sociedade, que é esquecida dentro do processo legislativo, depois que o deputado é eleito, essa parte da sociedade que ele representa é esquecida, porque os deputados não carregam ela junto. E nem o povo acompanha o mandato e nem fiscaliza. Tá, Yolanda Duarte, ela diz tudo é ladrão, bandido, criminoso. Aliás, esse é um conceito que ficam dizendo. É um conceito pregado pelo PT. E Marlene Oliveira, ela diz, bom dia, amigo. Se aparecer gente capacitada, aí... Disseu Giacomini diz bom dia, Valdilene diz bom dia, amigo. Passada, kkkk. E a Bárbara Abreu está dizendo, sem oposição não há construção. É o que eu já disse. Bárbara, aqui de Portugal, né, bichinha linda? Eu já disse. Um abração, querido. Se nós não tivermos situação e oposição, não existe o debate. E quando não existe o debate, existe a ditadura do monólogo. Ou seja, é o que o cara quer, pronto e acabou. Você não tem defesa, tá?
É como eu sempre prego aí contra a tal democracia direta que eles querem, o povo votando por referendo. Isso é uma roubada do mundo. Nós temos que ter representantes. Mas o povo tem que entender que ele é também, se votou num político eleito, ele também foi eleito junto com o político. Ele é um assessor do político. Ele tem que entrar com ideias, proposituras, certo? Tem que cobrar do político a posição, se o político está correspondendo ao seu voto, e não ficar mita, lindo, fofo, maravilhoso. Não é assim. Acabem com isso. Ou que você está contra o Brasil porque você está indo contra o presidente. Meu Deus me taxa, taxaram a Janaína, taxaram o Lobão. Você está contra o Brasil. Não, não estou contra o Felipe Brasil. Estou Moura contra Brasil. um imbecil dirigindo os destinos do meu país. Aí eu sou contra. Não sou contra o Brasil. Tá? Então eu não sou obrigado a aceitar, porque se fosse assim, gente... ou então aquela outra situação. Aceita, foi eleito democraticamente. O Lula também foi. E ninguém aceitou. A Dilma também foi, tiraram ela. Nós tiramos ela. O Collor. Tá? O Collor. Entende? Então aceitar não é submissão, como alguns pregam, não. Não tem que ser submisso. Eu sou oposição ao Bolsonaro. Certo? Sei lá se vira situação um dia, mas acho pouco provável, mas eu sou oposição. Como oposição, eu tenho todo o direito de dizer que está certo. O cara tem que evoluir e se consertar. Aí a gente vê o que dá. O cara fica falando, entregando, atacando o próprio governo. A evolução ali não é para qualquer um, não. Acho que o pessoal está virando troglodita já. Não tem condição. Então, eu não acho que a questão do Sérgio Moro seja uma questão para escândalo. Porque não há erro no cara querer ir para o Supremo. Qual é o erro que há nisso? Uns querem ser deputados, outros querem ser senador. Um indecente, incapacitado, quer ser presidente da República. Pode se fazer eu vou tocar no assunto, eu gosto do Sérgio Moro, da postura dele, mas ele teve uma situação no pacote de crime que me levantou e eu gostaria que ele pudesse mudar. E eu tenho uma leve suspeita de que isso não foi uma criação dele, porque não é uma característica dele. A da situação em que você pode meter a bala e matar. Também acho que isso não é da índole do Sérgio Moro, mas eu acho que isso foi indicação para enfiar lá dentro. Um governo. Quando ele passou para o governo, ele passou a representar aquele governo. Então, muitas das ideias podem não ser dele, especificamente ser uma colocação oposição, de alguém do governo. Isso aí é típico da família Bolsonaro. Ele só pensa em matar e destruir, matar e destruir, matar e destruir. Tá? Daqui a pouco nós vamos saber com essas questões do Flávio se é igual aquele robozinho perdido no espaço. Matar, roubar, destruir, né? A gente vai ter que ver. Engraçado é que o Flávio não tinha essa característica, né? No histórico dele. A gente não conhecia. Talvez tivesse, a gente não conhecia. Né? Porque não estava nos holofotes do poder. O poder tem essa vantagem de botar luz onde não se vê. Certo? Até Zé Disseu até frescou, né? Vou usar essa expressão, quando ele disse que seria bom Bolsonaro sentar na cadeira, porque aquela cadeira queima, e ela queima muito, sabe? Não é esse mar de rosas que ele pensa, não. Até porque o Brasil é um país gigantesco, com diversidades de cultura, de ideologia, de gênero, de povos e raças lá dentro, de religiões. Toda vez que você tenta impor alguma coisa, você acaba criando um problema sério, né, de resistência. E aí, o mais correto seria uma coisa que o governo Bolsonaro não tem capacidade. Estabelecer um diálogo, um debate. Mas ele não vai estabelecer diálogo e debate com esse bando de gente com QI de ameba do lado dele. Então, para finalizar, o Sérgio Moro tem que segurar mais um ano para poder não se prejudicar. Tu acha que é mais prejuízo para ele ficar ou sair? Eu não vou dizer se isso é difícil para o Sérgio Moro ficar, sair, o que é que ele deveria fazer, porque é uma questão de foro íntimo. Ele é que está lá dentro, ele tem uma visão mais amplificada do que está acontecendo. Mas assim, o povo brasileiro tem que se levantar e dizer qual o problema do Sérgio Moro querer ir para o Supremo.
ter aceitado. Algumas pessoas andam falando. Para ir para o Supremo. Isso não tem crime nisso. Mas a questão é interna. O problema não é o povo. Uma parte do povo quer mesmo que ele vá para o Supremo. Aliás, uma boa parte. E a questão internamente, é como se o Bolsonaro tivesse dizendo assim, meu amigo, vaza. Eu não sei se o Bolsonaro disse isso, eu não acho que ele tenha nem essa capacidade. A forma como expôs, a exposição. Ele expôs, por isso que eu disse que ele é um tapado mesmo. Ele ele é um tropeço tapado, tropeça com as palavras. Tá? E quando ele está sendo pressionado, ele joga qualquer um no fogo para se livrar. Ele não é aquele líder, como era o rei Davi, né? Capaz de, quando os seus guerreiros foram buscar água para o rei, ele derramou a água e disse, enquanto meu povo passa sede, eu também passo. Ele não é esse tipo de líder. Esqueçam, porque ele não é esse mito que vocês acreditavam. Tá? Foi uma doença, um surto psicótico de vocês. Ele é um sujeito individualista que só pensa nele. Ele não pensa no povo. Que se ele pensasse, ele estaria buscando soluções para todo mundo. Ou não falaria tanto. Ou não falaria tanta besteira. Ou colocaria seus ministros no fogo. Como ele expôs o exército, jamais exporia o Sérgio Moro, o Bibiano e tantos outros que ainda vão aparecer. Basta que diga que a gravata do presidente está top. O filho dele disse isso, que se não, é como se ele dissesse assim, não rezasse na cartilha, não concordasse, sabia que ia ia jogar o povo, aí eles ficam naquela loucura. Só que o povo que eles dizem é só menos de 30,1%, tá? 38,9%. Vamos finalizar só com a questão dos estudantes, que ele disse que ele chamou os estudantes, foi lá para dentro, vamos xingar os estudantes lá em cima. Aquela velha política Olavo de Carvalho. Ou você é esquerdista, não tem direito. Se dependesse da cabeça do Olavo de Carvalho, o exército entraria, poria todos os esquerdistas do país, todos os homossexuais do país, certo? Todos aqueles que não pensam igual a ele, num estádio de futebol, fechariam as portas e os helicópteros jogavam gasolina e tocavam fogo. Essa é a cabeça deles. É fato. Ele jamais... Eu vou levar isso como uma brincadeira. Não é brincadeira não. Pode ter certeza, é fato. Eu acredito nisso. Tá? A Bárbara Abreu disse que não é só o Bolsonaro que me preocupa, mas a ascensão da extrema-direita em termos mundiais mesmo. A extrema-direita, isso é um assunto para um outro vídeo, eu acabei de falar no início. A questão dos extremos é preocupante em qualquer ponto. Porque direita não tem nada a ver com extrema-direita. E esquerda também não tem nada a ver com extrema-esquerda. Os dois polos extremos são imbecilizados. É, o que as pessoas confundem. Tá? São dois trogloditas brigando por um pedaço de pau, podendo pegar outro pedaço de pau. Direita não é extrema-direita, extrema-esquerda não é esquerda. Então, nós esquerda não é extrema vídeo para falar sobre isso, Bárbara. Então, eu vou me lembrar, de anotar, já estou devendo dois temas, né? Com relação a isso, já estou sendo cobrado. Então... É isso, pessoal. É isso. Não acho que o Sérgio Moro deva. Deus que me livre Sérgio Moro ausentasse do país para aceitar aquele cargo lá que estão oferecendo aí nos Estados Unidos. Certo? O Sérgio Moro não cometeu crime nenhum. Isso é normal na política. Tá? Se ele tivesse roubado, acusem-o de corrupção, por exemplo. Não vai poder. Entendeu? Ele tem ideias que são incompatíveis. Claro que ele tem ideias incompatíveis com aquela cambada lá do Supremo. Lógico que ele tem. Mas se vocês se colocaram um distrófilo que não tinha... que não tinha capacidade técnica para ser um ministro supremo, imagina o Sérgio Moro. Certo? Ele tem todas as qualificações, todos os méritos necessários para ser um grande ministro e levar uma coisa que os brasileiros gostariam de ver no Supremo, ética judicial. Ele pode ser o homem capaz de restabelecer, certo? A credibilidade do nosso judiciário, tá? Então,
eu espero que o Sérgio Moro entenda que... O Vila, se escutar isso, ele morre, porque ele acha que ele não tem ética. Quem que não tem ética? O jornalista Vila, ele está dizendo que o Sérgio não tem ética por ter aceitado o cargo. Não, é assim, o Reinaldo falou isso. Não, foi o Reinaldo, não. Foi Não, eu ouvi o Reinaldo falar isso. E o Reinaldo dizia que ele não tinha ética, porque ele não poderia ter aceitado o cargo depois de ter prendido o principal adversário. Só que o Lula nunca foi o principal adversário do Bolsonaro. Certo? Se o Lula tivesse sido candidato, o Lula teria sido eleito. Isso é um fato. Pelas pesquisas, é um fato. Agora, como é que o Bolsonaro, ele só era adversário do Lula, o principal adversário, ou o polo oposto, na ficção que foi criada? Tá? Porque Bolsonaro sempre foi um Zé Ruela em relação ao PT. Votava com o PT, votou no Lula. Ele era desconhecido, né? Ele era desconhecido até pelo cara que montou ele no Ibama. Ele é aquele cara que estava lá só para pegar o pagamento dele, ponto final, e acabou, né? Para isso que elegeram ele, né? Então, ele não era adversário do Lula. A situação do Lula veio se complicar por conta de uma série de denúncias que nada teve a ver com o Bolsonaro. O Álvaro chegou a pedir impeachment do Lula. Quando foi que o Bolsonaro, na vida dele, pediu uma investigação contra o Lula? Não tem. Entendeu? Então, é fictício, é mental. Como a campanha do Bolsonaro, ele é o presidente, considerado presidente fake, porque o que se criou em torno dele foi uma mentira. Ele não era nada daquilo que diziam. Então, eu não vejo a prisão do Lula como favorecendo o Bolsonaro, porque esse ódio contra o PT não teve nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi percussor desse ódio contra o PT, foi o próprio PT que cavou a própria cova. Tá certo? Então, o Sérgio Moro não está cometendo erro nenhum, nem crime nenhum. A questão da falta de ética, que nós não gostaríamos de ver o Sérgio Moro num governo tão incompetente como o do Bolsonaro, que inclusive, eu volto a dizer aqui, para finalizar, deveriam os bolsominions estar cobrando do seu mito que exigisse o fim do foro privilegiado, porque nenhum trabalho feito, nem por Sérgio Moro, nem por ninguém da justiça do nosso país, poderá acontecer se o fim do foro privilegiado não passar. E o Rodrigo Maia, que foi colocado lá com apoio do Bolsonaro, está tentando inviabilizar o fim do foro privilegiado. Ninguém está falando nada. Projeto do Álvaro Dias. Então, quando nós temos um líder que vem lutando pela moralidade pública do país, com projetos e exemplo, como é o caso do Álvaro, e a gente vê o povo focar atenção num bando de políticos com mal intencionados ou com QI de ameba, tá? A gente vê que o Brasil tem muito a aprender ainda, tá bom? Então, racionalidade nessa hora. O Sérgio Moro não pode ser acusado de algo que é normal. Tá? Ou você queria o quê? Que uma pessoa nascesse e não tivesse seus anseios também, ou, no caso da vida pública, consciência de que pode servir melhor aqui do que ali, ou ali do que aqui. O caso do Sérgio Moro. Então compete ao povo brasileiro dizer, não há dolo nisso, não há crime em aceitar um ministério para depois poder ir para outro. Não há. Isso é normal no cotidiano político. Quanto às acusações de falta de ética, é assim, é questão de vista. O pessoal que é do Lula vai sempre odiar o Sérgio Moro pela prisão do Lula, isso é um fato. Mas que se o Sérgio viesse para cá, ia te dar uma força, beleza. Não sei. Por exterior, na luta contra a corrupção. Na luta contra a corrupção, tem muita coisa que precisa ser feita. E a principal é leis que não dê garantias aos políticos e que o povo aprenda a votar e, eu vou usar uma expressão aqui que não existe, é desvotar. Certo? É o desvotar, as expressões que a gente votar e cria. desfazer a votação. Se votar errado não é ruim.
O ruim é manter o voto errado. Então o povo precisa aprender a fazer isso. E aprender a interpretar o que o governo está fazendo, porque ele é afetado diretamente. Se o governo está fazendo uma coisa errada, tem que afetar. E parar com essa mania, esse histerismo de adoração a políticos. Isso é coisa da monarquia, que ficava adorando os reis, os príncipes, a rainha, sabe, o príncipe herdeiro. Isso é coisa de, sabe, lá para trás. Tá? Bem antes da República. Nós estamos numa democracia, estamos numa República, e como bem diz o Álvaro Dias, precisamos refundar a República. E o primeiro passo para refundar essa República é refundar o pensamento do eleitor. O eleitor tem que entender que políticos são eleitos para trabalharem, para isso eles são pagos, não é de graça, e serem cobrados. Então, amigos, aquele abraço. Juiz Sérgio Moro, não desista. Lobão, meu querido, força aí, tamo junto. A Feliciane, só para acordo aqui, Tá. porque eu não sei se você vai responder por escrito ou você vai falar. Não, eu respondo depois. Ela disse, dolo não, mas acordo sim? Em relação à indicação, né? Em relação ela tava dolo sim, acordo não, acordo sim. Dolo é quando você comete um crime intencional, tá? E acordo... o que as pessoas confundem, elas acham que é como se as pessoas no meio político, ao fazer acordos, estão sendo corruptas. Não. Isso aí eu já ouvi pessoas Não, falarem a respeito. Não, acordo político não é corrupção. Corrupção, entendam o que é corrupção. É que eles não entendem o que significa o acordo. Pensam que é baracuté com dinheiro e tudo mais. Não. Corrupção é quando eu recebo alguma situação financeira, certo? Para fazer o meu trabalho. Você quer ver uma coisa que eu acho que é corrupção, mas é uma corrupção legalizada? Aquelas malditas emendas parlamentares. Que o deputado, para votar a Previdência, que ele não vota por consciência, certo? Ele vota porque o governo encheu os postos dele de emenda para ele dar para o prefeito e depois fazer a campanha política dele, certo? Então isso para mim é uma corrupção passiva, mas é uma corrupção legal, porque está lá na lei, ninguém reclama disso, tá? Só tu. Só eu reclamo disso, né? Tem deputado aí que se dizia muito honesto, estava recebendo as emendazinhas dele, né? Inclusive o pessoal do PSL. E aí, o acordo político, certo? É um fato normal da política. É como você faz um acordo de compra e venda com o governo exterior, onde você está vendendo uma mercadoria mais barata, que parece corrupção, tá? Porque você está vendendo muito barato, mas você está recebendo uma compensação que às vezes... Em outro produto, então, em outra área. Uma troca, é uma compra e venda, tá? No caso da política, dessa história do Sérgio, é um cidadão que reúne todos os méritos e privilégios, privilégios não, mas reúne todos os méritos para ser um ministro supremo, tem a ambição de ser, que a ambição, nesse caso, não é ganância, tá? E está fazendo um acordo normal. É como deputado que é eleito e depois vira ministro. Também ninguém nunca reclama disso. Secretários, tem gente que entra como deputado estadual e essa área eu fico muito bem, ministro, eu consigo enfim. cumprir bem essa área, eu entendo dessa área. Pronto. Então é o caso do Sérgio Moro. Eu entendo que o pessoal do Lula, que ainda é pelo Lula livre, né? Não sei como é que ainda tem isso, mas democracia é democracia. Não queiram o Moro lá. Mas aí acusar o Moro de um crime que não é crime, tá? Dolo é crime. Crime intencional. Qual é o crime que comete um homem como Sérgio Moro virar ministro do Supremo Tribunal Federal? Se ele passar na sabatina, ele cometeria crime se ele burlasse a sabatina. Se ele burlasse os meios para indicação, como o Dias Toffoli burlou. Todos nós sabemos quando eu nem sabia essa história. Tem uma história de que ele teria burlado, porque ele não tinha o mérito, ele não poderia ter sido indicado, mas foi indicado.
Entendeu? A lei permitiu que ele fosse indicado. Então, é uma mera interpretação da lei. Tá? Então, se ele não burlar isso, não há crime. Ai, Jesus. E ele ter dito, não, eu aceito. Quem queria o Moro no ministério? O presidente da República queria ele como membro da equipe dele. Certo. Ótimo. Qual é a Isabelle. condição? Qual é a Meia condição? hora já. Tá meia hora de atraso? É. Então, gente, eu tenho que encerrar. Aquele abraço. Tchau, tenho que pegar que minha filha, a tá dona atrasada dele meia tá hora. correndo. Tchau, tchau. Um beijo.